noite, gente. Sejam bem-vindos ao Papo Sublime. O Papo Sublime surgiu através de duas arquitetas com o intuito de criar conexões. Network. Escutar histórias de pessoas diferentes, histórias de vida. Então a gente vai ser voltada para isso. E hoje nós vamos começar contando um pouquinho da nossa história. Um pouquinho da nossa trajetória, né, Jéssica? Como a gente começou, como a gente se uniu. Como a gente se conheceu, que parece que já tem 10 anos, mas tem 10 dias. Acho que nem isso. Mas tem 10 dias. Mas eu falo que Deus não une pessoas, né? Ele une propósitos. E acho que a gente se encontrou nesse propósito aqui. Esse propósito foi através da maternidade, né? A maternidade nos uniu de uma forma muito, muito natural, porque a gente se entende, né? A gente passou pela mesma fase junto, então a gente entende ali o que a outra tá vivendo, né? Você já passou, já tá com a nenenzinha de 1 ano e eu ainda tô passando, tô com a nenenzinha de 2 meses. E acabou que foi a maternidade que trouxe nós duas pra cá, né? Aqui pra séries. Foi. Eu retornei pra séries e a Jéssica caiu de paraquedas aqui praticamente. E também com o mesmo intuito, né? Ficar mais perto da nossa família. Exatamente, criar as filhas perto dos avós. Que é muito importante, acho que a família é a base de tudo, né? Exatamente. Jéssica, então conta um pouquinho pra gente como você começou, onde você se formou, quando foi que você decidiu fazer arquitetura. Então, eu me formei em Uberaba, né, na Universidade de Uberaba, Uniub. Logo que eu me formei, peguei o diploma, larguei tudo e fui para Salvador. Literalmente. Sem nenhum plano, sem nenhuma meta. Cheguei lá e é igual eu falo, gente, Deus é maravilhoso. Quando você tem um propósito, Deus faz acontecer. E deu tudo certo, tudo certo. Eu dei realmente um salto de fé. E lá eu construí minha família, me casei. É um detalhe, né? Que você já foi por causa do Pedro, né? Eu fui por conta dele. Fui em busca do amor. Ele foi pra lá. Eu falei, eu não vou perder esse homem. Eu vou pra lá também. Esse homem tem que ser meu. Com 6 meses de namoro. Larguei tudo e fui. Aí lá a gente noivou, se casou, a gente fez um casamento na praia lindíssimo. E comecei a construir minha carreira lá. Montei meu escritório, meu primeiro escritório, com a minha sócia, né, que a gente tá junto até hoje. E depois, pela Lavínia, né, pelo meu neném, a gente se mudou pra Séries. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 3 anos. 3 anos. E nisso você também chegou a trabalhar em outras coisas, né? Sim, eu trabalhei com móveis planejados de alto padrão. Amei trabalhar com isso, amo trabalhar com isso. Eu acho que tudo que a gente pode agregar na nossa profissão é muito importante. Então, isso agregou muito na minha profissão. Eu aprendi muito e eu levo tudo como aprendizado. Eu nunca trabalhei em loja de móveis planejados, mas eu trabalhei numa loja de interiores também que me trouxe assim, uma experiência inacreditável. Porque assim, eu falo que a faculdade, ela meio que é só uma direção mesmo, né? O que a gente aprende é totalmente na prática. É na prática. A faculdade, ela te dá uma direção mesmo, mas a gente só consegue aprender mesmo na vivência, no dia a dia. Aprendendo e errando também, porque os erros fazem a gente aprender, né? Sim. E você, me conta. Então, a minha vida já é um pouco mais tumultuada. Eu formei em 2015, no final de 2014. Já iniciei minha carreira em 2015. Eu trabalhava como estagiária numa obra do aeroporto. Era um consórcio da Via Engenharia com a Odebrecht. Onde que, assim, eu ganhei muita experiência. Eu falo que lá foi, assim, a melhor faculdade que eu fiz foi nessa obra. E o tempo que eu trabalhei nessa obra, eu tinha decidido pra minha vida que eu ia trabalhar só com obra. Nem queria sair da Odebrecht, porque, assim, é uma empresa mesmo pra você construir carreira. Mas aí aconteceu várias coisas, né? Escândalo da Lava Jato, Marcelo Odebrecht preso. E aí os planos foram um pouco por água abaixo. Mas assim, eu sempre fui muito direcionada por Deus. E Deus sempre foi encaminhando tudo. Eu acho assim que cada lugar que eu passei foi Ele me levando. Assim, quando tava para vencer meu contrato na obra,
estava finalizando, né, já o aeroporto, eu fui convidada para trabalhar em uma loja de acabamentos, que também aprendi demais, né, sobre iluminação, porcelanato, revestimento, bacias sanitárias, tudo, do começo até o final de uma obra. E logo depois a gerente dessa loja abriu uma loja de interiores e eu fui trabalhar com ela, que foi assim o que me deu também muita experiência e assim vontade de seguir para esse caminho de interiores, porque você trabalha com o fino, né, com o requinte, então que é a parte mais demorada da obra, né? Isso. E é a parte mais bonita, né? E é a mais bonita, com certeza. E aí eu trabalhei com ela há algum tempo e decidi sair de lá para montar meu próprio escritório. Eu montei meu próprio escritório e assim que eu montei meu próprio escritório, eu fechei contrato com a empresa de Rio Verde para desenvolver resorts para essa empresa de Rio Verde. Eu e uma sócia que chama Giovana, né? Nós trilhamos esse caminho juntas, trabalhamos por 2 anos nessa empresa e começamos depois a desenvolver presídios para essa empresa. E eu viajava o Brasil inteiro apresentando presídio nos governos. Foi assim, uma baita de uma experiência, Eu sempre gostei de comunicar, então isso me ajudou muito mais, porque por mais que eu gostasse de comunicar, eu sempre tive dificuldade de falar em público. E lá não tinha jeito, eu tinha que chegar e apresentar para uma mesa de pessoas o presídio, contar como foi projetado, os materiais que a gente usou e todas as questões. Mas eu acho isso importante, igual eu quando trabalhei também como vendedora, né, de imóveis planejados, eu também tive essas dificuldades, né, com negociação, eu não sabia muito conversar, falar de valores pra mim me incomodava muito, eu tinha muito medo de pegar um orçamento e apresentar pro cliente. Então lá eu trabalhei muito isso, porque eu tinha que apresentar o orçamento dos móveis planejados. Sim. E são orçamentos, você sabe, são orçamentos altos. Né? São orçamentos que o cliente olha e fala: meu Deus, que isso? Dá pra comprar uma casa? Real, dá pra comprar. Mas é a parte mais cara, né? Mas a gente sempre falava com eles, falava: olha, mas isso daqui é o que vai deixar a sua casa bonita? É o que vai dar o acabamento na sua casa? É os móveis planejados? Sim. É o que veste a sua casa. Com certeza. É os móveis planejados, então você tem que investir aqui. Então eu trabalhei isso em mim, de saber conversar, de saber negociar, de saber converter, né, aquele projeto em venda. Sim. Então, é igual você tá falando, né? Tudo é aprendizado. Exatamente. Assim, me trouxe uma baita de uma experiência relacional mesmo. Então, assim, eram pessoas de alto patamar, né? Como que eu diria? De alto escalão, né? Dentro do governo. Pessoas importantíssimas ali que a gente tinha que ter toda a tratativa e que trouxe, assim, realmente uma experiência inacreditável. Logo depois que eu saí desse escritório, na verdade era uma empresa, né? E eu saí de lá para montar a minha própria empresa, novamente, meu próprio escritório. Porque a gente já não estava mais comunicando tão bem com a diretoria da empresa, estava tendo alguns problemas dentro da empresa e eu e a Giovana decidimos romper com o contrato com eles e caminhar sozinhas. E aí montei meu escritório de arquitetura e de lá pra cá vim pegando vários projetos, né, de casas, fazendas, clínicas. A gente fechou muita clínica, muito consultório. Fiz também a obra do Corpo de Bombeiros que tem lá no aeroporto. Gente, você fez muito projeto diferente. Sim, muito projeto grande, assim. É uma experiência muito grande. Por isso que eu falo, tive várias oportunidades. Clínica odontológica, clínica médica, consultórios, casas. Mas também são 10 anos, né? Isso, 10 anos de profissão. E aí, em 2020, eu vim pra Séries atender alguns clientes. Eu já tava com bastante cliente aqui. Tinha uma carteira de cliente muito boa. E eu vim pra Séries pra fazer realmente os atendimentos. E foi bem na época da pandemia.
E aí eu tinha que ficar fechada, né? Dentro do apartamento, porque lá em Goiânia tudo fechado. Nosso escritório era num prédio comercial, então tava fechado. Eu falei, eu não vou ficar 15 dias dentro, porque a princípio era 15 dias, né? Mas depois esses 15 dias virou 30, depois virou 60 dias. E aí ficou 60 dias fechado o prédio comercial onde que era meu escritório. E esses 60 dias eu fiquei aqui em Séries. E aí, aqui tava tão bom. E eu podendo ir pra obra e todo mundo me solicitando, que eu decidi montar um escritório aqui em Séries. Aí eu fiquei, né, nessa Séries Goiânia, Séries Goiânia, Séries Goiânia. Quando foi em 2021, eu retomei um namoro não era de adolescente, né? Mas um namoro antigo de 6 anos atrás, da época que eu trabalhei na obra do aeroporto, e tive a oportunidade de voltar a trabalhar com aeroporto, só porque dessa vez eu projetando. Então eu fiz ali o aeroporto de Guarujá e também a reforma e ampliação do aeroporto de Ponta Porã, que também trouxe muita experiência. Assim, é muito legal trabalhar com projetos desse porte, né? Porque você aprende demais. Eu tinha que estar ali em contato com os arquitetos da Infraero o tempo inteiro, né? Direcionando o que podia, o que não podia. E muito conhecimento também, Nossa, né? muito vasto conhecimento. Porque você tem que ir atrás de muita coisa também, porque é um projeto diferenciado, é um projeto que tem muitas normas, né? E umas normas bem diferentes. Por exemplo, quando eu fiz os presídios, eram presídios de alta periculosidade. Minha língua sempre enrola pra falar isso. Mas eram presídios, né, de... Como que fala? Segurança máxima. Presídio de segurança máxima. Isso. Então, a norma pra decorar era desse tamanho. E tinha que decorar, né? Porque senão não era aprovado. E era muito engraçado, porque era eu e a Giovana. E aí a Giovana sempre me ligava, Samla, você sabe o que é que pode colocar aqui? Eu falava, tá lá na página tal, porque eu tenho assim uma memória fotográfica muito boa. Então, onde eu li, eu sabia. Eu li isso mais ou menos tal página. Eu olhava lá e era assim, todas as regras de cor na cabeça. Meu Deus, coisa assim. Nem imagino. Você estava falando muito que na pandemia você foi muito solicitada. Eu também percebi isso, que na pandemia os projetos subiram muito, muito. Tipo, as pessoas estavam em casa e elas começaram a ver os defeitos na casa, né? Sim. Elas começaram a olhar assim e falar, nossa, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo, eu quero isso. Então, na pandemia subiu muito, muito, muito. A procura por arquitetos. Muito. E uma coisa assim que eu achei que melhorou muito também com a pandemia foi a questão de projetos à distância. Sim. Eu pegava o projeto no Pará. Isso também com a tecnologia também, porque agora as pessoas não contratam mais só arquiteto da região, assim, presencial. Sim. Tem muito agora essa contratação online. E eu também faço muito projeto online, né? Tanto que o escritório ainda continua lá em Salvador e a gente continua projetando. Sim. E eu passo por isso hoje no dia a dia também, porque o que aconteceu? Com a pandemia eu vim pra cá, montei um escritório, montei um estúdio aqui e continuei atendendo, né? Séries Goiânia, depois passei a fazer esses aeroportos em Guarujá, depois Ponta Porã, ficava viajando pra essas cidades. Em 2023 eu casei e voltei pra Goiânia. Então eu mantive meu escritório lá. Em 2024, quando eu me divorciei e voltei pra Séries, eu peguei e fechei o escritório lá. Mas eu nunca parei de pegar projeto lá. Então, assim, é o que me ajuda muito hoje em dia é essa facilidade de atender à distância. Sim. Porque eu faço todas as reuniões online. Tem que fazer medição, levantamento. Ou quando você quer ter uma reunião mais pessoal, assim, com o cliente, faço a reunião, volto. Então, é uma coisa que ficou prático. Que antes da pandemia, era muito raro isso acontecer, né? Sim. Hoje não, hoje você tem toda essa facilidade. No meu porque caso... as pessoas começaram a aceitar. Porque antes, se você falasse para um cliente, vamos fazer reunião online, ele já não aceitava tanto. Eu achava assim, não vai dar certo. Hoje em dia até o psicólogo não é online. E esse eu já não dou conta muito, mas... Mas você sabe que o psicólogo é o que mais tá fazendo online, né? Sim. Porque literalmente é uma conversa, né? Então...
né, pode ser feito online, mas com certeza, né, o presencial também muda tudo, né? Você tem o contato ali com a pessoa. Por isso que no meu caso tem a sócia lá, até porque não tem como eu pegar um avião toda hora pra ir pra Salvador pra poder ver uma obra. Então a minha sócia fica lá e ela que vai na obra, ela que cuida dessa parte mais presencial. Mas muitas reuniões são online e aí eu consigo participar junto com ela, então isso ajuda muito. Essa facilidade do online. Sim. Eu também, assim, eu tenho uma equipe em Goiânia, então quando são coisas que dá pra fazer, tipo, um levantamento, eu passo para os meninos irem fazer. Agora, quando o cliente já deseja que eu vá até a obra pra, né, verificar como que tá ficando, algo assim, é diferente. Aí eu preciso realmente ir, mas é bom que é pertinho, né? Um pulinho daqui pra lá, vou, faço um bate-volta. Porque realmente, depois da maternidade, como é difícil. Antes não, antes saía, ficava 5, 10 dias lá. Eu pegava muita obra aqui em Ceres, assim. Aqui em Ceres é uma cidade que funciona durante a semana, né? Final de semana as pessoas vão embora daqui. Então, muito cliente meu aqui tinha casa lá, apartamento. Então, eu pegava muita obra de clientes daqui para executar lá. Porque como eles atendem aqui e trabalham aqui durante a semana, eles não tinham tempo de acompanhar a obra. Então, eles me contratavam, eu fazia o projeto, apresentava, aprovado, eu contratava a equipe e ia para Goiânia, aí acompanhava a obra para eles, né? Comprava todo o material, tudo que precisava, levava na obra, verificava a obra e entregava o apartamento pronto, a casa pronta. Isso também funcionou bastante, foi muito legal. Eu senti muito isso quando eu vim pra cá. Porque, né, eu tava em Salvador. Lá é muito grande. Aqui é menor. Mas eu sinto muito que Goiânia é como se fosse uma extensão de Ceres. Sim. Gente, surreal pra mim. Tipo assim, as pessoas falam assim: você aquele dia. Não, mas eu dou um pulinho em Goiânia pra comprar e volto. Aí eu, oi? Um pulinho? Goiânia não é assim tão perto. Não é mas mesmo. É pertinho. E eu acho assim que essa mesma é perto, visão... mas não é um pulinho em Goiânia. Tipo, 2 Goiânia não horinhas é um pulinho, Rialma, gente. Ceres. Mas eu vejo assim que da mesma forma que funciona, né? É quem tá em Ceres fala, vou ali em Goiânia. É como funciona as cidades aqui da região com Ceres. Sim. Porque Ceres abastece 60 cidades aqui da região. Sim, eu também vi isso. Percebi isso. Então, eu acho que isso fortalece muito o mercado aqui, né? Eu faço projetos hoje para várias cidades aqui ao redor, graças a esse movimento, né? De Ceres abastecer toda essa região do Vale de São Patrício. Isso faz com que Ceres não fique tão pequena, né? Então, a gente tem ali todas as cidades aqui da região que atende, né? Que a gente consegue ir almoçar em outra cidade e voltar indo tranquilo. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é bom. E o bom é que as outras cidades que tem aqui perto são assim, 12 quilômetros, 40 quilômetros. Essas não são fica perto, bem... é praticamente dentro, né? Essa é logo ali. Exatamente, que às vezes o tempo que você gasta pra ir lá em Uruana atender o cliente, você gastaria o dobro se fosse dentro de Goiânia mesmo. Você pegar um horário de fluxo, às vezes você demora mais tempo pra ir de uma ponta de Goiânia até a outra do que sair de Ceres pra ir ali em Uruana. Terrível. Gente, ainda mais horário de pico. Esse é um problema lá de Goiânia, não dá. Lá em Salvador a gente não tinha isso, porque lá tem as vias, né, de trânsito rápido, então o trânsito tem muito trânsito, mas ele flui. Ele não fica parado igual Goiânia. Goiânia paralisa mesmo, né? Tipo, para tudo. E lá não. Lá a gente consegue fluir. E outra também tem uma vista, né? Que dá vontade de ficar no trânsito. Tipo, quando você vai pela orla, que era o meu caso, né? Gente, aquela vista maravilhosa, você voltando pra casa. Então dá uma vontadezinha ali. O que mais você sente saudade de Salvador? Eu sinto saudade das pessoas, que eu gostava muito, assim, das minhas amigas. Isso, a gente sente muita falta, né? Porque a gente se apega às pessoas. Eu me apego muito às pessoas, né? E da orla, das praias. As praias lá são maravilhosas. Esse tempo que você ficou lá, você acha que pegou um pouquinho de sotaque, alguma coisa assim? Muito sotaque, muito. Mas, assim, lá eles acabavam comigo com o meu sotaque. Nossa, os clientes, quando eu falava porta, né? Porta dos armários, gente. Você não falava porta? Eu falava porta, eu já parei, entendeu? Porque lá eles ficavam assim, é a porta? Porta? E eu não percebia, então, essa porta aqui, eles porta?
A porta do seu armário. Ele, porta? E ele tava me zoando e eu não tava percebendo. Gente, eles acabavam comigo, Eles zoavam meu sotaque, tipo, todos os dias. E eu gosto muito dessa diferença, assim, de sotaque. Quando eu trabalhava na obra do aeroporto, deixa eu ver, de 2.300 funcionários que tinha na obra, eu acho que 2.000 era do Nordeste, né? Tanto a parte do indireto quanto a parte do direto. Eram pouquíssimos funcionários da região. Então, todo mundo falando com esse sotaque nordestino, gente, era muito gostoso. Eu gosto, assim, dessa diferença mesmo, de lá diversidade. Eles têm um sotaque único, né? Um bom dia. Não, em Salvador fala. Lá é boa. Boa. Você só fala boa. Tipo assim, você chegou assim e fala... Todo mundo fala bom dia, você é boa. E é tipo boa de manhã, bom dia, boa tarde, boa noite. É boa. Você só fala boa. Entendi. E fala pra tudo. Você tá passando... Teve um dia que eu achei muito engraçado. Eu tinha acabado de chegar lá em Salvador. Aí eu tava lá na orla, mexendo no telefone. E todo mundo que passava me dava bom dia. Todo mundo. Passava, me dava bom dia. Tipo, eu nem me conhecia. E tava lá me dando bom dia. Boa. E o sotaque dele, eles falam muito oxe, né? O oxe eu peguei. O oxe eu falo toda hora. Hoje eu falo muito também, mas... não tenho um pezinho nenhum na Bahia. Mas teve muita convivência. Não foi tanto assim que eu falo desde sempre. Oxe, eles falam muito. Eles falam também barril dobrado. Esse o Pedro fala muito. O Pedro tem muito sotaque. Quando ele bebe uma cervejinha, então aí o sotaque dele fica tudo misturado. Fica muito estranho. Você tem que ver um dia. E assim, o que é que te fez, assim, sair de Salvador mesmo? Qual que foi, assim, o pontapé pra falar assim, não, vou embora daqui, já assim, que tava tão bom pra você, sua carreira, né? Você tinha se encontrado lá como arquiteta, trabalhando, né, em lojas de grande porte como a Eviva, montou seu próprio escritório. Sim. E assim, o que te fez, agora não é mais o meu lugar aqui, quero ir embora? Sim, eu trabalhei com a Eviva, né, que foi maravilhoso, é uma empresa sensacional. E o que realmente fez... Na verdade, quando a gente foi pra lá, a gente já foi com essa ideia de construir, né, uma carreira, assim, né, ganhar dinheiro mesmo e voltar. Sim. A gente já foi com essa ideia. A gente nunca quis criar raízes realmente em Salvador, né? Por quê? Porque o nosso sonho sempre foi construir uma família, sempre. Desde sempre a gente já tinha planejado o nosso filho, a gente já sabia... Quando a gente começou a namorar, a gente já sabia que a gente ia casar em 1 ano e ter o filho em 1 ano. Então isso já era nossos planos. E com o filho veio a outra parte do plano, que era ficar próximo da família. Sim. Nunca passou na nossa cabeça criar nossos filhos longe dos avós, nunca. Então a gente já tinha isso muito certo. Quando a gente engravidou, a gente, na mesma hora... Não, então agora vamos planejar a nossa volta. Porque não tinha outra forma, assim. Até tanto que a gente não investiu numa casa lá, porque a gente não queria criar raízes ali, né? Então, assim que a gente engravidou, a gente já falou, não, agora vamos voltar. E até porque é, assim, extremamente importante ter uma rede de apoio, né? Eu falo assim, por experiência própria. Quando eu engravidei da Melissa... Eu não pensei 2 vezes em voltar pra Séries, porque eu falo, gente, eu preciso de ter uma rede de apoio, como que eu vou trabalhar? E como é que eu ia ficar lá sozinha? Eu e o Pedro, definitivamente sozinhos, porque a gente não tem família lá, né? O Pedro tem, mas é uma família um pouco mais distante, assim, né? Sim. Não posso falar isso. Mas é uma família de 3º grau, né? Então, que não tem tanto contato igual... A gente sabe que mãe, pai... É diferente, né? Sim, tá perto com certeza. Porque rede de apoio é realmente aquela família que cola junto com você, que vai lá, que te ajuda, que fica com a criança, igual que hoje. leva pra escola. Igual hoje, eu precisava Senão de alguém pra buscar a Melissa e apoio. ficar com ela enquanto a gente tava gravando o podcast. Em Goiânia eu não teria isso. Então, assim, foi um dos fatos... o principal fato de eu ter vindo embora pra Séries. Sim. Quando eu descobri minha gravidez, eu falei, não dá pra manter escritório aqui em Goiânia estando grávida, né? E quando eu tiver minha filha, como que vai ser?
sem ajuda nenhuma. Não tem condições. Eu preciso de ter um suporte. E acaba assim que por mais que a Melissa tenha babá, estude, eu preciso uma hora ou outra pra o dia que eu vou me estender mesmo. Eu vou fazer como? Sem contar assim, que aqui tudo é perto. Então assim, se aconteceu qualquer coisa, em 5 minutos eu tô onde que a Melissa tá. Agora lá em Goiânia, vamos supor, eu saio, e a gente assim que trabalha com arquitetura, a gente sabe que não dá pra trabalhar com horas marcadas, né? Assim, a gente define um horário pra começar a atender, mas não tem hora pra terminar. Às vezes você começa a atender um cliente ali 3 horas da tarde, 10 horas da noite, ainda tá cliente. Isso já aconteceu muito comigo, de estar ir numa obra com a ideia de ser rápido, marcar outro cliente para 3 horas depois e sair da obra já ser 7 horas depois. Nossa, eu já fiz muito isso lá com móveis planejados. Nossa, quantas vezes. Ainda bem, gente, que meu marido é muito calmo, porque ele já ficou horas parado na frente da loja. Tranquilamente, eu lá vendendo, e era 9 horas da noite, eu lá tomando champanhe, espumante com o cliente, e ele lá esperando, porque, tipo, não tinha o que fazer, ele tinha que esperar. Então, isso acontece muito, e isso também o arquiteto tava lá, o arquiteto daquele projeto, né, então, e isso acontece, né, às vezes a gente marca uma apresentação de projeto com o cliente. Gente, é muito... A gente não consegue imaginar. São muitos detalhes, São muitos detalhes, e às vezes o cliente... Tem aquele cliente que é mais específico, que ele quer ver tudo, e tem aquele cliente que aprova tudo. Então a gente nunca sabe como é que vai ser aquela apresentação. Desenrolar da apresentação. Isso. E aí eu perdi. Não, aí você tava falando que aí eu também perdi. Não, então, aí tem muito isso do cliente, tá? A gente tava falando de projeto. Tava falando, o que tava falando antes disso? De hora. Que às vezes demora muito mais tempo atendendo um cliente. Não, da maternidade, né? Que aí por isso que é bom ter a rede de apoio e tudo mais. Então, por isso, né? Por conta desses horários, que a gente não tem esse horário tão flexível, eu precisava também de uma rede de apoio, né? E eu sou mineira, né? Não sei nem se eu comentei isso, mas eu sou mineira. E fui pra Salvador. Minha mãe é de Minas, minha família toda é de Minas. Aí a gente também teve que tomar essa decisão, né? A gente ia pra Minas ou a gente ia pro Goiás, né? A gente ia pra Ceres. Então a gente decidiu vir pra Ceres por conta de ser a cidade menor, porque Uberaba é bem maior do que Ceres. E também porque meu sogro e minha sogra têm mais disponibilidade do que minha mãe e meu pai. Eles não têm essa disponibilidade de, se eu precisar de alguma coisa, eles saem do trabalho e me socorrer. Não tem. Sim. Entendeu? A sogra tem, e meu sogro também. Então é mais tranquila. E a gente tomou a decisão de vir pra cá. E seus pais vêm muito? Vem. A minha mãe vem, né? Tá com saudade, tadinha. Mas ela veio quando a Lavina nasceu, ficou aqui 1 mês. E agora a gente vai ficar nesse rolê, né? De ir pra lá, vem pra cá, né? Eu vou, depois de 1 mês ela vem. Vai ficar dessa forma. Ótimo. E você pretende atender lá também? O que você pensou sobre isso? Então, Uberaba, eu penso em atender lá também. Só que aí vai ser mais esses projetos online, né? Sim. Porque lá realmente eu não tenho uma estrutura física, base, né? Mas eu atendo lá também. Até peguei projetos lá, mas projetos mais desconhecidos e tudo. Mas eu quero também atender lá, porque é uma cidade muito boa e que tem muito potencial. Lá tem quantos mil habitantes? Lá é 300 mil. Mais de 10 vezes que aqui. Lá é bem maior que aqui. Isso eu senti muita falta. Porque lá tem, né, 2 shoppings. Acabou que você saiu de um interior pra ir pra capital, mas era um interiorzão, né? Aí você deve ter levado um choque quando chegou aqui, né? Com certeza. Nossa, aqui é tudo diferente. Tudo diferente. Você chega em qualquer lugar em 3 minutos. Qualquer lugar. Tanto que aquele dia você falou assim, não... Eu te perguntei assim, é longe? Você falou assim, não, é logo ali. Aí depois eu refleti, gente, mas tudo é logo ali, né? Tipo, exatamente. De ponta a ponta a cidade é bem perto. Aqui não tem nem como você falar pro cliente, eu peguei trânsito. Não tem como. Não tem como. Não tem como você falar que o carro estragou, porque às vezes dá pra ir de a pé. Verdade. Não tem nem como você dizer isso. O negócio é não atrasar.
Isso é verdade. E você? Gostou de voltar pra séries? Sinceramente, não. Meu Deus, eu não esperava por essa. Eu jurava que ia ser sim, adorei. Assim, eu gosto muito da cidade, eu gosto dessa facilidade, né, de estar nos lugares rapidamente. Eu gosto das pessoas com quem eu convivo aqui, de ter minha família por perto e principalmente dessa rede de apoio para me ajudar com a Melissa. Porém, eu acho que ainda falta alguma coisa, sabe, assim, pra arquitetura, sabe, pra fluir, assim. E em Goiânia o mercado é muito aquecido. Aqui em Ceres ainda não tem esse aquecimento, assim, de mercado imobiliário. É mais cidade de interior, né? Isso, e já a Goiânia tem esse mercado muito aquecido. Então, assim, eles não param de construir, são muitas obras, o tempo inteiro. É empresa, é comércio, é casa, é muita coisa. Então, assim, não faltam oportunidades. Mas, nas minhas condições, eu tinha que voltar. Porém, assim, eu até já comentei um pouco com você. Desde que eu voltei para séries, eu tava enfrentando um preconceito comigo mesma, sabe? De ser mãe divorciada. Não tava conseguindo aceitar essa situação. Então eu vinha pro meu escritório e eu me trancava dentro do escritório, assim, de Havaiana. Eu vinha de Havaiana já porque eu não queria atender ninguém. Então, assim, eu tá nos lugares onde todo mundo já me conhecia e conhecia minha história, era muito confortável pra mim. Por exemplo, ia pro beach tênis, era confortável. Vou pra academia. A personal já sabe minha história, todo mundo que tá ali já sabe minha história. Então era confortável. Agora, e um cliente novo, que não me conhece, que não sabe minha história? Aí me vê com a filha sem eu ser casada. Eu sempre, parece que inconscientemente eu pensava essas coisas. Então eu tava me escondendo sem querer, sabe? Gente, mas em pleno século XXI você tava se escondendo dessa forma. E aí eu comecei a refletir, sabe? Porque assim, eu não parei de trabalhar. Porque graças a Deus eu fiz uma carteira muito boa de clientes. Então assim, eu tenho muito cliente que me procura. Principalmente dos clientes que eu fiz em Goiânia, né? São 10 anos de profissão. Fiquei 8 anos trabalhando lá. Então, eu nunca parei de trabalhar por conta disso. Não pararam de entrar projetos, mas eu não tava fazendo mais nada para os projetos entrar, sabe? Não precisava me mover para o cliente chegar até mim. O cliente já vinha... às vezes por indicação e às vezes porque era cliente antigo. De uma forma orgânica. Isso, de forma orgânica. Mas sem eu fazer esse esforço. Só que eu comecei a pensar, gente, onde que eu quero chegar? Eu quero me contentar só com o que tá vindo? Não. E eu sempre gostei muito de trabalhar. Isso me dá vida, sabe? Me gera vida. E eu tava... assim, desmotivada, né? Porque se você se esconde, você acaba ficando meio que desmotivada. E eu resolvi encarar. Falei, gente, essa é a minha história, né? Deus me permitiu viver isso. Ele tem um propósito pra mim nisso. Então eu tenho que encarar e ir pro mundo de novo. E foi quando eu decidi a fazer valer a pena a minha vida aqui em Ceres. E eu comecei a pensar sobre essa história do podcast e você logo apareceu. E assim, eu acho que não tem um jeito melhor de dar as caras aqui novamente na cidade do que começando com um podcast, né? Onde que a gente vai trazer vários participantes diferentes, onde a gente vai poder comunicar, contar as nossas histórias, né? E gerar conexões. Porque a arquitetura é isso, né? É conexão. Você entra não só dentro da casa da pessoa, você entra dentro da vida da pessoa. Isso é verdade. Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla. Não é só a gente sabendo do cliente, mas o cliente também sabendo da gente. Então, acho que foi, assim, uma oportunidade mesmo de contar a minha história para o mundo e trazer mais clientes, mais oportunidades. E, assim, não... eu acho que é uma rede, né? Que vai virando uma rede, porque a partir do momento que eu convido outras pessoas, essas pessoas também vão contando das suas vidas e se conectando com outras pessoas.
E isso é muito bacana. E quanto mais eu acho que a gente ajuda as pessoas a crescerem, mais a gente cresce, mais a gente soma, mais a gente multiplica, né? Não é nem questão de somar, você começar a multiplicar. E eu acho que isso faz todo sentido. Sim, e a nossa ideia é exatamente essa, né? De contar histórias diferentes, tanto de um cliente, tanto de um fornecedor, ou também de uma médica que a gente atendeu. Então, assim, né? Exatamente. Contar histórias diferentes de lojistas que começaram, como eles começaram. Então, a gente tá com essa, já dando alguns spoilers aí de alguns convidados. Exatamente. Então, a ideia é exatamente essa, né? Contar histórias. Contar Sim. histórias de vida, histórias diferentes, pra gente se conectar com eles e eles se conectarem com a gente. Porque assim, hoje em dia as pessoas se conectam. Não, felizmente eu acho, né? Ninguém quer ir ali no Instagram e contratar projetos. Ver aquela Contrata imagem pessoas. de projeto, né? A gente se conecta com outras pessoas. Isso não é nem questão só de arquitetura. Um médico, você vai levar o seu filho no médico hoje, você quer ir naquela pessoa que você confia. Isso, na pessoa que você já se conectou, né? De alguma forma ou de outra, que você se identificou. A palavra seria essa. Você quer ir em pessoas que... Gente, então, depois desse apagão... Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Exatamente. Mas, assim, esse foi só um piloto do que a gente vai trazer, né? A gente queria contar um pouco da minha história, um pouco da história da Jéssica. E nós vamos trazer muitos convidados especiais. Então, aguardem os próximos podcasts. E também acho, assim, importante a gente falar que a gente vai fazer temporadas, né? A intenção é a gente fazer temporadas. Essa é a primeira temporada do nosso podcast e virão outras, com certeza, né, Jéssica? Com certeza. E esse foi só o piloto, foi só o primeiro. Aprende sobre histórias. Não, só não pode ter perdido, né? O que a gente fez atrás.